Pode ficar à vontade, Marcelo. Nosso segundo dia aí do programa. Ah, legal. Para quem não me conhece, né, daquela primeira vez, a gente apresentou alguns padrões de segurança. Hoje a gente vai abrir um pouquinho o leque com alguns outros padrões também de tecnologia, tá bom? Eu trabalho no FGTI com o Rodrigo, com o Fernando, subordinado diretamente ao Paulo. É, eu tenho uma história sobre padrões de tecnologia que não é muito assim, né? Quando eu comecei minha carreira, eu falava em padrão, falava em ISO, eu corria. Eu falava assim, cara, não, pelo amor de Deus, vai me engessar. Eu quero, não posso ser tão lento assim, vai ter que implementar esse padrão aqui, cara, aguenta aí, eu não tenho tempo. Eu sempre ficava me esquivando, né? Até que eu conheci aí o Paulo, o Rodrigo e o Fernando, né? E o Rodrigo sempre falou assim, Marcelo, vamos partir para o gerencial, vamos sair um pouco do técnico. Aí eu olhei assim, pô, legal. Aí começou a me apresentar os padrões, né? Eu conhecia, né? No passado me falaram muito, né? Alguns colegas falaram para mim, Marcelo, vamos implementar o COBIT aqui, vamos implementar aqui a ISO 27001 e tal. Não, vamos. E sempre ficava no vamos e nunca ia em frente, né? Porque tinha uma certa resistência. A pessoa tem uma certa resistência a partir do momento que você parte para uma mudança. Mas quando você depois começa a entender o resultado dessa mudança, realmente assim abre um grande leque profissional para os profissionais. Extremamente grande, assim, vocês não têm ideia. O que eu vou mostrar aqui são alguns padrões diante de diversos padrões que existem, mas a PGTI escolheu alguns padrões que se adequam mais com o modelo da Unimed, se adequam mais com o modelo de gestão de negócio, né? Então, vamos lá, né? Os objetivos dos padrões de tecnologia, né? Que orientam diretrizes aí, práticas, melhores práticas, o que há de melhor no mercado, né? É que dizem muito melhores práticas não existem, o que há de melhor no mercado, né? Porque o tempo todo existe uma melhoria a ser feita. E esses padrões foram feitos para isso, né? Para melhorar a qualidade, a eficiência, para melhorar a segurança, cyber, o padrão e a consistência, a governança e o compliance, para que todos estejam alinhados no mesmo propósito, tá? O gestão de riscos, inovação controlada, transparência e responsabilidade, tudo isso são modelos que seguem dentro de todos os padrões, né? Por mais que a gente tente se esquivar, tem um que é sempre melhor do que o outro, né? Como 27.000, a ISO 27005, gestão de risco, 31.000, né? Como a ISO, o COBIT 2019, que eu vou mostrar logo à frente, ele também ele incorpora nele a gestão de risco muito bem explicada e direcionada, tá? Em resumo, né, o que está aí é um objetivo em conjunto com diretrizes que capacitam a organização a maximizar o valor da tecnologia da informação, proteger ativos e enfrentar os desafios emergentes no mundo digital de forma eficaz e responsável. E a governança, como a gente enxerga, é a própria PGTI, né, que é praticamente uma governança dentro da área de TI, né, apoiando em melhores projetos, melhores práticas, né, e sempre o objetivo maior disso tudo é melhorar a eficiência e eficácia, reduzindo consideravelmente os riscos associados à TI. Aqui é aquela sopa de letrinhas, né? O pessoal fala assim, padrões e padrões, mas, cara, todos são iguais. Não, cada padrão tem o seu local, o seu lugar, tá? Como o COBIT ele é muito voltado para a governança de TI, ele permeia, né, como a gente vê à direita aqui, né, os frameworks, todos estão em cima do COBIT, mas o COBIT sendo utilizado como referência, como a gente utiliza hoje na Unimed, né, para a gestão de projetos, a gente utiliza o PMBOK, mas a gente utiliza o COBIT como orientador da implementação, da criação de uma EAP, né? O TOGAF como gestão de arquitetura corporativa, né? A ISO 27001 implementada permeada em toda a área de segurança da informação. E, entre outros, principalmente aqui, a ISO 22301, que está sendo utilizada hoje para implementação, né? Que é a série de continuidade do negócio, que é 22300, para o plano de continuidade de negócio, né? Ou seja,
A gente utiliza como base COBIT e rodando e simplesmente pensando dos principais padrões o que há de melhor para ser implementado na empresa, utilizando o que ela tem de melhor e não mudando radicalmente o que ela faz, o que ela utiliza. Aqui pelo Gartner, né, a gente tem uma visão assim do sistema de controle, de framework de segurança, de governança, o que deve ser usado, né? O que é mais utilizado. Para um sistema de controle de segurança, por exemplo, você usa praticamente todos eles e um pouco do COBIT e um pouco do AIDS, onde o COBIT é fortemente utilizado em processos, escopo de processos, né? Até mesmo na segurança da informação ele é muito utilizado. Mas o CIS, né, ele é muito orientado pelo Gartner a ser implementado nas empresas. Como o NIST ele é utilizado como uma prevenção e durante e pós um ataque cyber. Como o MITRE, que eu vou mostrar adiante, ele vai orientar os profissionais em relação a como atuar durante um processo de ataque cyber. Como a ISO 27001, 27002 orienta a segurança da informação. Aí não estou falando de cyberataque, estou falando de segurança da informação, né? Ou seja, a gente tem opções que podem ser utilizadas, que podem ser implementadas, que podem orientar os profissionais da empresa para não ficarem como uma barata tonta, com não saberem o que fazer, em que momento, quando acontecer. E quando acontecer algo, vocês sabem exatamente como agir. E antes de acontecer, vocês têm os processos preventivos, que são orientados a partir dos modelos, dos padrões que vão ser implementados. Por exemplo, o COBIT. O COBIT é um modelo, um padrão com mais de 40 gestão com objetivos, 40 objetivos do mercado, 7 componentes. A gente utilizou agora entre os 40, utilizou 14 para serem utilizados para o projeto PCN. É um projeto, é o que eu falei para você, a gente pensa o que é necessário, o que vai utilizar, o que a gente entende que é melhor para a empresa e vai utilizando ele no decorrer dos projetos. O PCN está usando esse do EDM, está usando o APO 12, 14, o MEA 02, 03 e assim por diante, DSS 05, 04 e outros que a gente vai utilizando em outros projetos que vão aparecendo, com isso consolidando uma metodologia. Para amanhã não falarem, vocês tiraram isso da onde? Né? Veio do nada? Não. A gente segue um modelo e adequa, né, esse modelo à cultura da empresa, modela ao negócio da empresa, né? Não mudando as características do negócio da empresa. Como também o CIS, né? O CIS é orientado, ele é utilizado, difundido muito pelo Gartner. O Gartner, ele preza a implementação do CIS do começo ao fim, com diretrizes, né? Principalmente aqui quando a gente fala de CIS, ele enxerga paciente, né? Elevando uma segurança do paciente, né? O cara lá no beira-leito, que ele está com informações ali confidenciais, né? Que a gente vai falar um pouco mais à frente sobre a LGPD, né? Cuidado que ele tem que ter nesse momento que ele utiliza o CIS, ele enxerga também a LGPD para isso. Ele enxerga a segurança do paciente, a segurança da organização, o negócio em si. Aí eu falo isso que ele tem 20 controles dentro do próprio CIS, né? E dentro da versão 8. E dentro dele eu penso aqui, ó, o que está sendo hoje em dia implementado pela área do GIAN, né? A centralização de alertas de eventos de segurança. E ele cita aqui, ó, centralizar os alertas de segurança no ambiente corporativo, a correlação de análise de logs. Pela utilização de quem? Do CIEM, que é o AP, né? O Azul, que está sendo utilizado hoje. O Azul está sendo utilizado pela gestão aí do GIAN e a equipe dele tocando o Azul com ambiente cloud, né? É, e, e dentro dele tem o RIPA, que eu vou falar agora há pouco. Então, assim, uma coisa puxa a outra, né? O amadurecimento é isso. É quando você tem uma ferramenta e dentro dela você utiliza um padrão que ele já foi difundido, usado e muito utilizado no mercado e implementa as melhores práticas, né? Como eu acabei de falar do RIPA, né? Que é um padrão, um modelo internacional de segurança de
para a área de saúde, que é uma implementação forte, utilizada principalmente em relação aos meios regulatórios, né? A, a, as multas, né? Que tem que ter cuidado, né? O RIPA, ele tem muita atenção a isso. Ele olha o ambiente de saúde com um olhar tecnológico, né? Por isso que a gente fala o RIPA, porque o RIPA, foi feito, mesmo as empresas utilizando o RIPA, eu vou mostrar logo à frente, hoje o número de ataques não está deixando de acontecer, mas as empresas que utilizam, o número de ataques, de incidentes de segurança são menores. Ataque sempre vai ter. Ataque vai ter sempre. Mas a empresa tem um aparato tecnológico, com ferramentas que se defende disso. E utiliza meios, que são os padrões, como o RIPA, para ter mais defesa sobre isso, que não só ferramentas, mas também como utilizar isso, né? E o RIPA é exatamente isso. Ele diz aqui, o RIPA não é apenas um padrão, é uma promessa de cuidado, de responsabilidade, respeito pelo indivíduo e confio em quem? Em você, né? O cara que está lá fora, o cliente, né? Que usa a Unimed, a PA, o hospital, para ele você tem um padrão pré-estabelecido, os dados deles estão bem resguardados, quando eles precisarem utilizar, eles sabem onde pegar, o prontuário, quem tem acesso, não está na web, não está largado, né? Ele está bem resguardado. Ele não sabe nem o que é RIPA, mas você está usando para ele, para garantir que ele está protegido. Né? O grande lance é assim, quem está protegido? Primeiro, é o teu cliente, que você protegendo ele, quem você vai proteger? A tua empresa, é a Unimed, né? A continuidade da Unimed, né? E aí eu mostro aqui para vocês um exemplo, assim, o item 164.308, e diz lá dentro dele sobre política, implementação de políticas para incidentes de segurança. Ele diz a prática, como deve ser feito um relatório, o conhecimento, é, o que você deve utilizar em primeiro lugar, né? O item referente ao RIPA, e aqui do lado, ele abre aqui um gráfico de incidentes que vocês veem de 2019, ele tomou uma proporção enorme. Por quê? Por causa do Covid. Né? Quando um ambiente está em ênfase, é impossível ele não ser atacado. É impossível. Se você pegar e colocar uma manchete, se você colocar aí nas redes sociais, se você colocar num anúncio na Rede Globo, dizendo sobre os ganhos, sobre os resultados, cara, com certeza no dia seguinte você vai ver a quantidade de ataques que essa empresa vai sofrer. E é isso que está acontecendo. Assim, você vê aí, ó, 555 incidentes, 300 incidentes. Isso aí eu estou dizendo um órgão específico, que aí não considera a quantidade, mas considera o número aí dos 165. Durante o Covid, o cara subiu praticamente 3 a 4 vezes mais. 555. Ou seja, mesmo as empresas utilizando fortemente o RIPA, eles são atacados, mas em menos proporção, né? E eles conseguem ter uma sobrevida maior do que as empresas que não conseguem ter isso. Como também a implementação da ISO 27001. A 27001 ele é mais conhecido ainda no mercado, pela excelência dele, pela implementação desse processo. Hoje ele está incorporado nas empresas, quando a pessoa, eu tenho selo ISO, né? Aí é 27001, né? 27002, né? Tem 27003, 27005, 27701 para o LGBT, é, lá para a privacidade de dados, né? Então tem vários componentes da ISO que são utilizados hoje em dia no mercado, que basta a empresa pensar dentro dele. Eu vou usar o COBIT, risco? Não, eu posso usar a 27005, por exemplo. Eu vou utilizar para LGPD o 27001? Vou utilizar. A 27001 2013 é mais recente no mercado. Então, o que você utiliza de dentro dela, né? O que você vai pensar? Vou pegar toda a 27001? Não, vou pegar a 27.701
que é bem específico para a privacidade de dados, para a LGPD, e vou utilizar ela dentro do controle de acesso, por exemplo. Vou utilizar ele para situações de incidente de segurança, vou utilizar ele para propriedade intelectual. Então, eu penso o que eu quero dentro da 27.000, o que eu vou utilizar para abranger o que eu chamo de, de um arcabouço de segurança para a privacidade de dados, né? Como o NIST, né? O NIST é utilizado principalmente como um framework que direciona a empresa para cyberataques, né? O mundo hoje em dia, as guerras hoje em dia, elas acontecem, não é como aconteciam antes, foguete para cá, foguete para lá, defesa da cá, bomba para lá, mas por trás disso aí tem um ataque, uma guerra cibernética sem igual, um verdadeiro exército por trás disso, se defendendo, né, da propriedade intelectual, se defendendo a sua infraestrutura de saúde, de energia elétrica, né, principalmente, né? Se você tiver numa Light, numa empresa de Niterói, sofrer um ataque cyber, ele pode parar o fornecimento de energia durante o período que ele quiser, se a empresa não estiver preparada. Ele pode entrar num hospital e direcionar todo, como eu já mostrei na apresentação anterior, direcionar todo o acesso, né, de emergência, de ambulâncias, para um hospital. Se o cara tem vários hospitais, vai para um hospital só, sobrecarrega, não tem condições, né? Ele fecha um hotel, por exemplo, as portas automáticas, ninguém sai, desliga o ar-condicionado. Como é que fica? Vai quebrar a janela? Então, são situações como essa que a gente não enxerga, né? E você utiliza padrões de segurança por trás. E esses padrões vão direcionar a empresa numa proteção de dados, né? Por exemplo, aqui, na hora da detecção no ambiente NIST, né, ele utiliza para anomalias e incidentes, ele diz ali, ó, atividades de anomalia, impacto em potencial e eventos, que tem uma linha de base, os eventos detectados são analisados, como pela área de GEAN são analisados, e assim, o que você utiliza? Aí que eu falei para vocês, o NIST, ele utiliza boas práticas, ele diz como referência, você pode utilizar o COBIT, olha só, a gente falou em COBIT como governança, olha o COBIT entrando aqui com DSS-03, né? Ele diz o NIST 53 de incidentes, você pode usar o ISA, você pode usar o SIS, acabei de falar do SIS, então usa o SIS para detectar incidentes, fica o que é melhor para a empresa, é o que mais se adequa ao perfil, ao modelo organizacional, e isso a gente tenta fazer da melhor forma possível, né? E por fim, né? Não, nem por fim, porque tem mais alguns aqui, mas o OSP, né? A gente diz em relação às aplicações, né? Porque a gente está dizendo até então sobre servidores, está falando sobre dados, em histórias, a gente não está falando em aplicações, né? Mas quando a gente fala em aplicações, a gente fala do OSP, né? E o OSP já não é um padrão, né? Na verdade, é quase um padrão, mas é uma unidade não governamental assim utilizada, né? Um open source, né, um ambiente open, utilizado por vários profissionais que utilizam, que alimentam o hóspede. Ele é direcionado principalmente assim para impedir ataques, né, brechas de segurança em aplicações. Por isso que a gente fala tanto cuidar, dá uma olhada no hóspede, vê se você está utilizando as melhores práticas, vê se ali você não está deixando um código sem querer, né, não é com intenção, mas dá uma olhada com cuidado, porque muitas vezes esse tipo de acesso ele pode causar, né, uma não conformidade, como algo pior ainda, né, com ataque, né? Por isso a gente fala, restringe lá o acesso às URLs, né? Restringe o acesso a funções protegidas, restringe o acesso a serviços, né? Que só usuários específicos e autorizados tenham, restringe o acesso lá a dados de usuário, né? Quando o cara lá, ó, só esse cara tem a rastreabilidade, você consegue encontrar do começo ao fim quem é que fez o quê, e o acesso a configurações de segurança autorizados pelo usuário. Então, isso tudo é muito importante. Ter o OWASP por trás disso, os desenvolvedores terem uma atenção especial, né? Por isso que eles têm os prazos a serem garantidas as entregas, sem a pressão que existia antes. Eu lembro quando entrei aqui, como era, né? Qual foi a luta que o Paulo teve, e as áreas, o Arlen, Jorge, Jean, Sérgio, para poder
regularizar, colocar o trem no trilho e as coisas começarem a fluir da melhor forma possível, né? E aí a gente diz, né, a evolução do OSP, né? 2013, 2017, a SQL Injection tira ele, coloca ele como principal, ali a principal atenção, né? A quebra de autenticação, quando o cara tenta acessar a partir de uma aplicação, vou tentar entrar com esse aqui, admin, não vou tentar entrar com esse cara aqui, com essa senha, até forçar e conseguir, né? Ou senão o cara coloca a senha de default, que é a pior que tem, né? Mas isso aí não existe aqui dentro, que já tem um modelo já pré-estabelecido, mas é bom deixar claro que, eu tenho o OSP de quando? De 2010. Não é mais tão eficaz. Pega o 2017, dá uma lida nele, mudou muita coisa, né? Hoje em dia, é, quebra de autenticação, ele já é considerado um dos principais itens de avaliação pelo OSP 2017, que as pessoas devem ter uma atenção especial para poder dar continuidade a isso, poder garantir que o que o usuário está recebendo do outro lado é o que há de melhor, né? Porque não vai faltar, pode ter certeza, é gente querendo forçar a barra para poder acessar esse ambiente, né? E conseguir uma brecha, tá? E aqui, por exemplo, né, uma aplicação desenvolvida, aí o cara colocou uma entrega em XML e ele não se atentou ao processo de segurança, né? É, a privacidade disso, né? A criptografia disso, né? Como o arquivo deve sair e ser entregue do outro lado, né? Ele não conseguiu mitigar bem as entregas, os riscos, e na hora da entrega disso, a própria Unimed hoje tem o faro de aplicação, o app, o AF, né? O AF é exatamente isso, ele bloqueia quando identifica, mas se houver algo que possa passar, né? A gente tenta evitar que é bom evitar que o desenvolvedor faça isso, né? O desenvolvedor tem uma atenção especial nesse desenvolvimento, até porque o AF ele recebe muitas requisições no seu dia a dia, né, para não ficar sobrecarregado, porque quando existe uma brecha de segurança, pode ter certeza que não vai ser um ataque só. O cara liga para o fulano, que liga para o Beltrano, que liga para o outro, com certeza eles vão fazer um ataque brutal sobre isso, ele vai tentar de todas as formas fazer o acesso e conseguir, principalmente, né, as credenciais do usuário. E fazer dentro da credencial do cara, ele vai tentar elevar o privilégio. O grande lance deles é o seguinte: eu quero a credencial do fulano e quero elevar o privilégio. Eu quero ser um administrador, eu quero ser um system admin. E sendo ele sendo administrador, sendo system, tendo movimentação lateral dentro da empresa, ele vai fazer o que ele quer. E ele vai acabar. A gente teve aí, né? Há 2, 3 anos atrás, um incidente que hoje em dia o nível de maturidade nem se compara, né? E a recuperação foi muito eficaz, né? Profissionais atuaram bastante sobre isso, né? Mas a gente não pode esquecer de falar do Mitre, né? O Mitre Attack é um framework considerável, né? Quando o cara entra na empresa, antes do cara entrar, tem um processo de detecção e resposta a incidentes de segurança. E o Mitre, quando você identifica um ataque, você vai, é, identificou um ataque de força bruta, ou um ataque de acesso à conta de usuário, o próprio Mitre tem as TTPs, que são as técnicas, procedimentos de controles, que você acessa e vê como você deve agir se for um ataque por ransomware, por exemplo. Ele diz assim, ó, faz assim, faz assim, faz assim, você já começa a seguir um modelo de defesa. Você já está na frente do atacante, o atacante em minutos ele consegue. Mas se você tiver um SOC como você tem aqui, o cara tem os procedimentos, que são os protocolos de segurança, ele vai seguir um protocolo para aquele tipo de ataque, para aquele tipo de incidente. Ele vai bloquear o cara antes, vai pegar um segmento de rede, vai tirar o segmento de rede, ele vai desabilitar um determinado ponto no switch de um servidor, o cara vai no VM e desabilita uma porta daquele servidor que está sendo utilizado. Vai ter umas ações aí por trás, um protocolo fortemente utilizado pela área de segurança para se defender, né? Hoje você vê isso aqui na Unimed, você vê processo de segurança mais próximo da realidade, mais próximo das melhores práticas, usando como um modelo Mitre, né? E é assim, né? É o que eu falei agora há pouco para vocês.
credenciais, né? Ele usa uma credencial padrão para um movimento lateral. Ele vai tentar fazer isso. Ele vai aproveitar essa credencial e vai tentar utilizar dentro do ambiente. Ele vai tentar forçar a barra para dentro de um storage, para dentro de um servidor, para dentro principalmente do AD. O objetivo desses caras é o Active Directory, né? Por isso que o Jean está sempre uma preocupação dele em relação à segurança desse ambiente, do Active Directory, do ambiente de redes, como é que está a atualização. Hoje tem um trabalho de gestão de vulnerabilidades aqui fortemente implementado, que vocês não veem aí nas empresas, né? Antigamente as empresas deixavam para implementar patch 6 meses, um ano. Hoje vocês patches aqui estão sendo implementados praticamente todo dia. Entra em homologação, testa, bota em produção, atenção, tem reuniões semanais específicas sobre isso, ou seja, o nível de maturidade está outro, né? Por quê? Porque se atenta aos padrões, né? Se atenta ao que hoje em dia o mercado utiliza, né? LGPD, né? LGPD hoje usa a 27001, né? Como referência, né? Para dados sensíveis, para notificação de violação de dados, para execução. Por exemplo, aqui, ó, ela usa a 27001, né, para operação, melhorias, usa a 27002 para a estrutura, né, a criação de um SGSI, para uma estrutura de SGSI, e usa a 27701, que é a privacidade de dados, diretrizes, né? Então, assim, são padrões que são utilizados para atender uma expectativa governamental, né? A NPD, ela pergunta, você teve uma invasão? Você sofreu um ataque? Mas o que você utiliza? Você tem algum projeto de segurança? Padrões de segurança que você utiliza? Posso dar uma olhada? Você tem evidência sobre isso? Essa apresentação aqui, por exemplo, vai ser uma evidência futura. O cara vai chegar, vai olhar e vai dizer, vocês fizeram apresentações, mostraram para o corpo de funcionários que vocês utilizam o 27.701, que é para LGPD. Agora eu quero entender um pouco mais sobre isso. Aí abre os protocolos, mostra para eles. Então, assim, as empresas que não estão dentro disso sofrem multas, sofrem sanções, são penalizadas. E pior, né? São a empresa, né? A imagem da empresa fica no mercado. Isso não é bom. Você vê a loja americana aí, ó, né? Com, não só com rombo, como furo de segurança da informação que tiveram. Você vê as lojas Renner, né? Outras tiveram aí ataques, né? Sofreram bastante com isso, mas levantaram, mas está com a imagem no mercado, né? Alguns acionistas, nessas horas, tiram o pé, né? Param de investir, pensam duas vezes. E aí eu digo, né? São os custos, né? As despesas de segurança que a gente vai ter com isso, né? O cuidado, né? Os custos apurados aí por seguradoras de saúde de 1,6 bi nos 5 anos, são despesas que a pessoa não espera, né? Ou você está aqui trabalhando em cima de um budget, né? Em cima de um orçamento, e de repente você vê a tua empresa sendo atacada e o cara manda uma mensagem para você. Não sei quantos mil bitcoins. Pô, aí tu vai ter que chamar uma empresa para negociar, enquanto isso teu ambiente está fora. Então, esse cuidado, né, que a gente tem que ter. E aí, novamente, eu falo, né, sobre os padrões de segurança, para adotar padrões. A Unimed não apenas atende aos requisitos, a empresa criou um ecossistema de segurança, cyber e tecnológico, para proteger vidas, principalmente, né? A gente está lidando com vida, né? Assim, quando eu comecei a trabalhar, né? Assim, é uma história. Aí o profissional estava não tendo uma atenção especial a algo que estava acontecendo. Vou dar um exemplo para você, né? É um pouco distante do ambiente de saúde, mas um reboquista, né? O cara estava lá na Washington Luiz com o carro parado e o sistema de reboque estava fora. Eu falei pro cara, a gente tem que atender essa expectativa, levantar esse ambiente e tal. Não, a gente tá na fila. Eu falei, cara, você não tá entendendo. Washington Luiz lá é escuro, à noite, o cara tá sozinho, correndo risco de vida. A gente tem que botar o sistema no ar. A gente tem que ter uma atenção especial. Então não é porque é um reboque, mas e a vida que está lá, né?
E o cara que está esperando um reboque para trocar até o pneu é a mulher. Não estou dizendo que a mulher não toca pneu, muito pelo contrário. Mas a troca de pneu, cara, você pode ligar para o cara vir trocar. Mas olha a situação, está lá distante, né? Então, é um ambiente desse, né? Um ambiente de um hospital que está precisando, né, de uma autorização que você está fora, né? O cara está precisando de uma, do sistema dele de carteirinha para ele apresentar lá durante uma de carteirinha digital. Aí o sistema está fora, mas ele fala assim, usa digital. Aí a pessoa fala assim, não aceito se for digital, aceito só se for digital, me mostra. Ah, minha carteirinha ficou em casa, o sistema está fora, então tu vai ter que esperar. Então, assim, por isso que eu falo tanto, né? São todos os processos por trás, é o OSP, é o NIST, é o COBIT, tudo isso está por trás disso para tornar a empresa online, real time, 24/7. São pessoas que estão trabalhando assim, enquanto a gente está dormindo, tem gente trabalhando no SOC, né? Está dando ali o tempo dele, está sendo pago, mas está dando tempo e atenção. Podia fazer vista grossa, né? Mas no dia seguinte ia sair prejudicado, mas está lá, está dando atenção. E isso tudo que eu falo assim, é um conjunto. Somos nós, é o todo. Somos juntos. Podemos garantir nosso ambiente tecnológico mais seguro, confiável e resiliente. É essa a mensagem que eu passo, assim. Não é a área do Gian, né, de segurança, não é porque ele é responsável por segurança que ele tem que dar uma atenção a isso. Se eu ver alguma coisa errada, eu vou falar para ele, Jean, cara, eu estava lendo aqui um artigo, cara, estava dizendo sobre isso e isso, eu acho que aqui está, o Jean com certeza vai colocar uma pessoa aí para dar uma atenção especial, né? Se eu identificar algo errado no hospital, até no Marcos Moraes, aí do Ricardo, que ele vai lá e tal, ele vê, identifica, a pessoa fala para ele vai, implementa, até a passagem aí do Marcos Moraes, né, para a empresa de destino. Mas isso aí, nunca a peteca caiu, né? Então, o que eu peço a vocês, assim, enxerguem tecnologia, padrões, como amigo de vocês, está do lado de vocês, só quer ajudar, tá? Pode ter certeza disso. E quem está aqui também, né, como a área a PGTI, como também as áreas de segurança e a área de tecnologia como um todo, passa segurança para o usuário, passar confiança e mostrar para ele que ele tem por trás de toda essa tecnologia, de uma simples autenticação de usuário e senha, existe por trás disso todo aparato e todo o processo sendo utilizado para garantir que ele tenha um acesso seguro e que as informações da empresa estão resguardadas. Bem, era isso que eu tinha que passar para vocês.